Stories. This channel is designed. Hey Jasper, welcome back. A chemical chain reaction. Todos estejam bem e seguros. E aí, cara, como você tá? Então, tudo bem? Né, esse tempo de Covid-19, só de estar vivo já é uma graça, né? Então, estamos bem. Amém, 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 amém. Concordo contigo plenamente. Cara, você é um cara famoso, eu tava vendo a sua live agora com o pessoal lá no YouTube, lá, falando... Você é um cara, olha... cada dia você tá num lugar, né, bicho? Eu falei, Faca putz, na vai ser uma honra tá... Faca na caveira. Nestor, cara, muito obrigado aí já de antemão pela sua disponibilidade, né? Sei que você é um cara bem atarefado. Galera que tá chegando aí, boa noite todo mundo. Então, muito obrigado mesmo pela sua presença. E como eu falei pro Mário, é uma honra estar falando contigo, porque vocês dois são dois ícones aí pra gente da área de segurança, né? E a gente sempre acompanhou vocês durante a trajetória, sempre desde lá do início, né? Vendo vocês aí, o seu canal e tal. E sempre foi muita referência, né? Sempre que eu tinha dúvida, alguma coisa, pô, deixa eu consultar o canal aqui do Prevencionista e do Jornal Segurito. Então, cara, é um prazerzaço ter você aqui. Eu que agradeço pelo convite, né? Espero que a gente possa somar nesse tema desafiador, né? Que é essa Safety Tool, né? Você tem hoje as novas visões de segurança, é tanta coisa, né? Safety Tool, Safety Differently, HOP, né? E segurança psicológica, então tem surgido várias correntes. É muito bom também, né? Para a gente sair do lugar comum, né? Saber fazer a gente explorar novas ideias. Pensar um pouco, né? Exatamente. Exato, exato. Show de bola. Pessoal, muito boa noite. Deixa eu ver se eu consigo colocar o tema aqui, Nestor. Se você quiser ir fazendo uma introdução aí, quem é você? Acho que todo mundo já sabe, né? Mas fique à vontade aí enquanto eu vou colocando a introdução aqui. Bacana. Então, eu sou o Nestor W. Neto, sou técnico de segurança do trabalho, me formei em 2010. Quando empregado, trabalhei em empresa de transporte, empresa sindical também, trabalhei em sindicato, gerenciava o setor de segurança lá. Já há algum tempo que a gente voa por conta própria, sou incomodado na área de segurança, sempre fazendo alguma coisa. Sou autor do livro CIPA Implementando e Mantendo, sou autor do livro Segurança do Trabalho, Os Primeiros Passos. Então a gente está aí algum tempinho já na área de segurança, sempre fazendo muito barulho, tentando compartilhar, né, o pouco que a gente sabe e transmitir um pouco de motivação numa área que é tão competitiva, né, principalmente para conseguir o primeiro emprego, não é moleza. Então a gente faz esse trabalho de longa data e, graças a Deus, tem uma galera fiel aí que segue o nosso trabalho. Não, legal, eu sou um deles. Prazerzaço ter você aqui, cara. Pessoal, para quem não me conhece, sou o Ramon, eu tô faz pouco tempo aqui na internet, estou começando a conhecer todas essas feras agora pessoalmente online, sempre vim acompanhando o trabalho deles, e hoje a gente vai bater um papo sobre segurança 1 e segurança 2. Eu também sou da área de segurança, eu também vim da indústria, aí, toda a trajetória de um técnico, e aí passando pela engenharia, né? Hoje eu atuo muito em segurança de processo. E aí o Nestor, ele postou um livro, né, Nestor? Eu até comentei lá no livro, e aí o Nestor já me deu uns insights lá, eu falei, cara, que legal, eu vou chamar ele para tocar uma ideia sobre o que é essa segurança 1, segurança 2, o HOP, né, a segurança diferente, então várias coisas que estão vindo aí. E eu sou um cara bem open mind, né, Nestor, no sentido de, cara, o que está vindo novo? Hoje eu estou atuando ainda na área e acho que a gente tem que ter essa visão de estar ligado, né? E aí, fazendo uma breve introdução no tema, Nestor, eu vi as suas palestras só com cara fera, você já está envolvidaço no tema, né? Eu vi você conversando com o Guido, com o Hugo, pô, só cara fera, ele fala com várias pessoas aí até de fora, então acho que você vai ter muito a somar pra gente e dizer aí o que você pensa sobre todo esse tema, né? Então, para começar, Nestor, segurança 1, segurança 2, o que você entende sobre o tema? Passa um overview aí, uma visão geral aí, o que você acha, e aí eu tento contribuir junto com você. Legal, então, modos novos de ver a segurança do trabalho não é uma coisa nova, né? A gente já tem aí, desde algum tempo, isso aparecendo, mas de alguns anos para cá, isso pipocou, aí pipocou muita coisa nova. Antes era só novas linguagens de segurança,
mas agora a gente tem novas vertentes de segurança, como a gente falou, Safety 2, né, HOP, Safety Differently, né, que seria uma segurança diferente, segurança psicológica, que também é uma vertente. E a gente tem aí, dentre as que mais fazem barulho, a gente consegue ver a Safety 2 e a Safety Differently, né? O tal do Safety 2, o pai da criança é o Eric Honegel. Esse camarada aqui. Nossa, tô com esse cara aqui dele também, tava mastigando ele há 2 semanas já, cara. Massa demais. Ele é um senhorzinho, assim, humilde, mas assim, de uma sabedoria sensacional. O cara é muito bom tecnicamente, e ele foi o pai desse Safety 2, né? Qual que é a ideia? A ideia é que, por exemplo, você tem o seu celular, e seu celular é Android 1, e aí você quer melhorar o seu celular, o que você faz? Vem o update, a mudança para Android 2. Então, o 2 vai ser sempre melhor do que o 1. E a ideia do Eric Honegger é justamente isso, né? Você ter o Safety 2, né, que é melhor do que o Safety 1, é uma versão evoluída. Mas mesmo no celular, quando seu celular muda de Android, ele não joga o Android fora totalmente. Ele acaba aproveitando muito da estrutura que já tinha montado. No Safety 2 é a mesma coisa. Todo mundo que trabalha com a segurança 2, ele não abandona totalmente a segurança 1. Ele apenas complementa. Então, em linhas gerais, é isso. A Safety 2 é uma visão mais, digamos, evoluída a respeito da segurança do trabalho, que visa mostrar a segurança do trabalho de uma forma mais ativa e menos reativa. E depois a gente vai dar alguns parâmetros mais precisos sobre ela aqui. Não, legal, legal. Bom, Nestor, assim, a minha percepção, né, quando eu comecei a ver esses temas, inclusive te chamei para conversar, foi, o que esses caras estão inventando agora de conceito, né? Será que eles estão querendo revolucionar e tal? Será que é algo muito novo? E aí, quando eu comecei a dar uma olhada, inclusive, eu até postei aqui esse artigo aqui, né, que acho que você deve ter lido já, do Eric, que ele fez um artigo, né, referente dessa transição. E aí comecei a refletir, né? Eu trabalho muito com segurança de processo, e quando a gente olha para trás, né? Uma das raízes que eu tenho são 2 caras. Um é o James Reason, que tem aquela teoria do queijo suíço. Então ele faz lá todo o controle, né? De barreiras, de o que você tem para mitigar barreira, e cada caixinha daquela tem a sua confiabilidade. E um outro cara que eu tenho muito como raiz é o Trevor Kletz, que ele fala sobre muitas coisas que deram errado na indústria, por exemplo, petroquímica, química, né? Ele tem até um livro muito famoso chamado What Went Wrong, né? O que deu de errado. Tudo bem até aí, só que aí quando eu comecei a olhar para a Safety 2, o cara ele fala, você não tem que olhar para as coisas que estão dando errado, você tem que olhar para as coisas que estão dando certo. Aí acabei aqui me dando um nó aqui, ó, na cabeça, falei, cara, mas como assim? Deu errado, eu preciso ver por que deu errado, para começar a tratar. Então a nossa visão, né, pelo menos falando de mim, ela já começa a dar um change management na cabeça, né? Você tem que mudar esse raciocínio, e aí começa então, né, as ideias. O que então é olhar para o que está dando certo, né? Cara, essa ideia do olhar para o que está dando certo, ela é muito interessante, né? Por quê? Porque você aprende muito quando você não fica procurando pelo em ovo, digamos assim. Quando você assume que algumas coisas não serão perfeitas. Inclusive, o Eric Honegger traz o conceito de resiliência, né, na Safety 2, que é o seguinte, mesmo as coisas dando errado, o acidente não vai acontecer. Porque você cria um sistema tão resiliente que mesmo dando errado, o sistema enverga, mas não quebra, digamos assim. E eles falam uma coisa muito interessante, diz que, cara, quando você trabalha usando só a Safety 1, só a segurança 1, você acaba não olhando para a operação como um todo, porque você sempre está só procurando o erro e você sempre está de olho só quando o acidente acontece, você eleva a atenção. Toda segurança que a Safety 1 ela é assim. Você está lá entregando seu EPI, fazendo treinamentinho, aconteceu um acidente, opa, nível de atenção lá em cima, alerta! Deu errado. Exato. Agora a gente precisa fazer alguma outra coisa. Então, quando você trabalha só com a Safety, só com a segurança 1,
É como se você, eles fazem até analogia, né? É como se você olhasse só para as coisas que deram errado. Que normalmente nas empresas, as coisas que só dão errado, elas estão na casa de 2%, de 1%, de 3%. Então, quando você trabalha só na Safety 1, só na Segurança 1, você está só olhando para 2%, para 1%, para 3%, dependendo da sua operação. E você despreza os 97% de coisas que deram errado, mesmo estando o quê? Fora do padrão. É o que é muito legal. Exato. Então, o que eles dizem? Exato. Você tem que aprender com as coisas que deram errado. Inclusive, o Todd Conklin, né, o pai do Hop, ele tem um negócio que eu até publiquei esses dias, né, que é a Blue Line. Ah, eu vi isso aí. Eu vi. Que é justamente, eu vi. Show. Justamente essa ideia, né, que você tem lá a Blue Line, a linha azul, que é a operação dando certo o tempo todo. Tudo dá certo. As máquinas funcionam bem, os EPIs sempre estão à disposição, o trabalhador se cuida do checklist, preenche o checklist direitinho, não pula nenhuma etapa, os EPCs funcionam muito bem, os produtos... Os indicadores de melancia. Matérias-primas, dá tudo certo. Blue Line, tudo dando certo. Mas, no dia a dia, o que a gente acontece? Falta EPI, o equipamento quebra... O trabalhador vai lá e cola com um super bonder, vai lá e coloca aquelas fitas, unha de gato, né? Passa a unha de gato, puxa e... Passa aí que dá certo. Vamos pro Durex, Durepox, é tudo. O insumo que atrasou, é o trabalhador que chega tarde, correndo todo suado, o pneu do meu carro estourou. Então você tem várias coisas que entram aqui na headline, elas fogem do padrão. E na teoria, até o seguinte, né? Quanto mais ela foge do padrão, você tem uma outra linha aqui embaixo que ela vai fugindo do padrão e BUM! O acidente acontece, né? Então, nessas visões de segurança, todas elas dizem basicamente a mesma coisa. Que você precisa aprender com a operação. Porque se você aprende com a operação, você não vai querer uma coisa 100% certinha, porque não vai acontecer. É irrealista. As coisas não dão certo o tempo todo. Se você aprende com a sua operação, o que você pode fazer? Você pode criar uma outra linha que não vai ser tão acima quanto a Blue Line, mas que não vai ser tão decadente quanto a Headline. Então você cria uma outra linha. E como é que eu crio essa linha aqui? Segundo o Safety 2, eu aprendo com a operação. No conceito Safety 2, o SESMIT nunca criou um checklist sozinho. Meu Deus, então como é que eu faço na minha empresa? Eu preciso criar checklist de segurança, como é que eu faço? No conceito Safety 2, você pega um checklist em branco ou pré-montado e deixa na operação e fala para o operador, me ajuda a criar esse checklist aqui. O operador, quando você pede a opinião dele, normalmente o que ele vai fazer? Cara, isso é difícil, toma tempo, isso aqui. Então tá bom, você não tem tempo para fazer sozinho? Vamos criar junto? Eu só vou colocar aqui as coisas que você aprovar. Ou seja, o que você está fazendo? Você está pegando a propriedade da segurança do trabalho e está entregando ao trabalhador. Você fala, trabalhador, aqui o importante da segurança do trabalho é você. O checklist só vai entrar com itens que você aprovar. Como se você fizer assim, toma a segurança para você, trabalhador. Exato, e aí o trabalhador vai ser uma total diferença. Envolvido. Né? O trabalhador fala, cara, agora eu fui ouvido, que é totalmente diferente da abordagem que a gente tem hoje. Onde a gente chega na empresa, cria todos os checklists numa paulada só e passa nos setores entregando. Esse é seu, esse é seu, esse é seu, esse é seu. E depois vem cobrando de novo. Né? E quando alguém te pergunta assim, cara, e se eu estiver muito ocupado e não puder preencher esse checklist? Você toma advertência. Se der alguma coisa errada, você é o culpado. Não é assim que acontece? Show. Esse é o olhar show de bola. do Safety 2. É um dos parâmetros. Né? É você pegar a segurança do trabalho e tirar o estigma do SESMIT como detentor do conhecimento em segurança e levar a segurança do trabalho para perto do trabalhador, envolvendo o trabalhador. Inclusive, tem uma frase muito famosa do Dale Carnegie que ele diz o seguinte: a pessoa só apoia aquilo que ela ajuda a criar. Trazendo isso para a segurança do trabalho, o trabalhador só apoia aquilo que ele ajuda a criar. Quando eu crio um checklist sozinho, o SESMIT cria sozinho, o checklist é do SESMIT. O trabalhador não se sentiu envolvido. Mas quando você entrega para o trabalhador,
Ele pode até demorar a pegar, mas quando ele pegar, ele vai agarrar com unhas e dentes. Por quê? Quem preencheu o checklist é dele. Ele vai falar, checklist é meu. Fui eu que fiz. Exato. Aí você vai... Exato. Não vai precisar mais ficar correndo atrás do trabalhador. Vai lá, meu filho, preenche. Não. Muito pelo contrário. É ele que vai te cobrar se ele te entregar o checklist e você não observar. Exato. Muito bom, muito bom. Show de bola. Gostei da sua ilustração aí do Todd da linha aí. Muito show mesmo. O Eric, ele me lembra muito o Sr. Miyagi, cara. Aquele cara bem... cara muito crânio e tal, manja ali de todos os conceitos. E uma coisa muito interessante que eu vi aqui nesse artigo, Nestor, foi a questão que você falou agora da resiliência, né? Eles chamam de resiliência, engenharia de resiliência, né? Uma coisa muito legal. E uma coisa que eu achei muito interessante é que eles falam que as coisas vão dar certo, né? Pegando até um exemplo prático, né? Eu lembro quando eu comecei na área de segurança, e aí quando você começa na área de segurança, você quer aprender de tudo, né? Uma das coisas que você aprende a fazer muito no início é fazer procedimento. E aí você escreve aquele procedimento bonito, né? Com as letrinhas, tudo na BNT e tal, sem envolver operação, né? Quando você está indo nisso, você não entende que a segurança a gente faz junto. A EHS tem que andar com segurança, com o processo, senão segurança não acontece. E aí você desenha aquilo e entrega, igual você comentou, e deixa na mão da operação. E aquilo está rodando, você acha que está perfeito e tal. Só quando você vai no campo dar uma olhada, conversar ali com a galera, você vê que não está acontecendo nada daquilo, nada. Os passos estão todos diferentes do que você escreveu. E aí é onde que é o ponto, né? Isso aí é a segurança 2. As coisas vão acontecer com o ajuste das pessoas. E aí a visão que a gente tem que ter, né, Nestor, me corrija se eu estiver errado, a gente tem que olhar para esses ajustes, porque as coisas estão dando certo nesses ajustes. Né? Até um pouco confuso para a gente que vem da escola aí de Taylorismo, né, que a gente vê as coisas acontecendo certinho ali, padronizadas, se fugir daquilo a gente fala, não, você está errado e tal, mas não está errado. Às vezes ele adaptou aquilo, ele ajustou isso, e isso está funcionando. Então a visão do Segurança 2, que eu tô pegando aí agora, entendendo, eu vejo que é isso, né? A gente tem que mudar nosso mindset de enxergar as coisas boas. O que está dando certo lá? O que eles estão fazendo? E aí eu vou lá e tento entender aquilo, né? Igual você comentou, se eu não tiver ali sinergia com a minha operação, né? Primeira coisa é entender o processo, né? Eu sempre falo isso, entrada, transformação e saída. Eu tenho que entender isso. E as pessoas são a entrada, a transformação e a saída. Sem elas nada acontece. Exatamente. Certo, Nestor? Inclusive, né, se a gente for observar ela aqui, ó, a famosa pirâmide de Bird, a gente sempre vai olhar o birdzão aí e pensar o que? Ah, essa pirâmide aqui, ela mostra que é o trabalhador que faz tudo errado, que todos os acidentes acontecem por culpa do trabalhador. É trabalhador, é trabalhador. Se a gente mudar o foco, o que a gente vai ver? A própria pirâmide de Bird, ela diz pra gente o que, se a gente mudar o foco? Que 90% dos casos, olha que coisa, hein? Aliás, 97% das vezes, 97% das vezes, o trabalhador vai fazer errado e vai dar certo. E o resultado vai ser positivo. Ei! E você vai estar achando que o seu procedimento é mais top. Né? E aí quem está errado? É nós ou eles? Ele fez o errado, ele saiu do procedimento, ele cometeu um ato de desvio, né? Cometeu um ato de violação, tantos nomes que a gente arruma, né? E mesmo assim as coisas deram certo. Então por que a gente vai demonizar esse cara aqui embaixo da pirâmide, sendo que ele fez o errado e deu certo? Não é muito mais inteligente a gente aprender com os desvios do que demonizar os desvios? Até porque se a gente for demonizar o desvio, a primeira pessoa que vai ser demonizada vai ser quem? Nós mesmos, a gente faz isso em casa toda hora. Exato. Exato. Quem, quando era pequeno, pelo menos em família pobre, fiz isso demais. Sandália arrebentava, ia lá, pegava um grampo. Coloca embaixo. Eu usava grampo, cara. Eu pesava o grampo, esquentava o grampo, ia lá na chinelinha e passava embaixo lá e usava a chinelinha arrebentada mesmo. Ajuste. A gente faz isso em casa, até hoje a gente faz isso. Se brincar no carro da gente, tem gambiarra também, na bicicleta, a gente faz. Mas a gente chega na empresa, não. Tudo que está fora do padrão é um ato de desvio, ele é descomprometido, não sei o que, não sei o que. Então, as novas visões, ela diz que, cara, em vez de você demonizar o desvio, você demonizar as violações, tenta aprender com elas. Por que o cara, mesmo saindo do procedimento, ainda deu certo?
Aí é aquela questão que a gente falou, sai da blue line e abaixa a linha um pouquinho. Aí você aceita que as coisas não vão dar certo o tempo todo. Né? E aí você sai daquela segurança reativa, né? Onde você está sempre reagindo, e você vai aprender. Eu até brinquei num artigo que eu escrevi esse tempo atrás, que é como se o setor de segurança e a CIPA ficassem torcendo para o acidente acontecer, para vir adrenalina na vida. Quando o acidente acontece, meu Deus, a gente usa tatuagem. Aí tem várias ações de segurança. Inclusive tem profissionais que, nos meus cursos, que eles falam assim, cara, meu empregador não tem jeito. Ele só vai ter jeito se acontecer um acidente grave. Eu falo, meu Deus. Ô, Nestor, pegando só um ganchinho que você falou, antes eu trabalhava numa empresa antigamente, que é onde eu estou agora, e a gente tinha uma brigada muito grande, né? E passava muito tempo sem ter nenhum princípio de incêndio, a galera ficava falando em treinamento, né? Porra, Ramon, nem pra ter um princípio, uma coisinha aí, só pra gente testar nossos conhecimentos e tal. Vou puxando o que você trouxe agora. É desse modelo. Inclusive, nos meus cursos de CIPA, eu falo assim que tem alguns CIPA que fica torcendo para dizer, tomara que tenha acidente, tomara que tenha acidente. Porque se tiver acidente, vai ter reunião da CIPA. E vai ter reunião da CIPA legal, né? Porque tem empresa que quando não tem acidente, o que o pessoal coloca lá na ata? Reunião da CIPA, data tal, ano tal, hora tal. Como não houve acidente de trabalho no corrente mês. E sem outra pauta, a reunião da CIPA assim, X segundos. Ou seja, não teve acidente, não Jaz aqui uma CIPA. Não teve acidente, não tem absurdo, né? Quer dizer, cadê o papel preventivo da CIPA, né? E às vezes a gente vê o CERT atuando dessa mesma forma também. Esperando o acidente acontecer. Ele não aprende, né? É uma segurança burra. Onde a direção da empresa não aprende, os gerentes não aprendem, o trabalhador não aprende e o SESMIT não aprende também. Exato. Boa, Nestor, pegando esses dois tópicos, puxando para o Safety 2, você falou de investigação, foi uma coisa que me deu um nó também vendo o artigo. Primeira coisa, a gente está com 27 pessoas aqui, creio que a maioria da área de segurança. Quando acontecer algum acidente, a primeira coisa que nós vamos aí correndo para entender o que deu de errado, né? Qual foi o problema, o desvio que ocorreu. E quando a gente olha para a Safety 2, se você depois dá uma olhada nesse artigo, é o contrário, foi onde deu outro nó na minha cabeça. Você tem que ir para a investigação de acidente vendo o que deu certo, né? O que deu certo. E aí, Nestor, eu até desenhei aqui, eu gosto de desenhar igual você, ó. Tá aqui na tela aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Esse cara aqui foi do artigo que eu li aí do Eric. Essa pizza aqui, essa pizza toda verde, ele mostra que teve 9.999 não falhas em 10 mil. E ali em cima, ó, ele mostra uma falha em 10 mil eventos. E aí, se a gente for raciocinar como profissional de segurança, se eu for olhar isso... Quando eu vou para um acidente, eu estou focando naquela uma falha entre 10 mil eventos. Então, assim, é surreal, né? E essa nova visão de segurança, ela fala ao contrário. Fala, não, você tem que olhar as 9.999 vezes que deram certo e por que deu certo. E aí você aprende com aquilo para entender por que deu errado. Olha só que mudança de mente. Realmente, cara, é fantástico, né? E você vê que faz muito sentido, né? O Eric Honegger, ele fala o seguinte, cara, você tem que ir para análise de acidente para buscar entender por que das outras vezes, mesmo o cara tendo desobedecido uma norma, a operação funcionou. Mesmo tendo cometido um desvio, a operação funcionou, deu certo. Né? Então você precisa rever. Será que eu não preciso rever os meus procedimentos? Né? No vídeo que eu fiz hoje, eu até fiz questionamento. Cara, será que realmente a gente não tem, às vezes, alguns procedimentos duros demais? Né? O exemplo da construção civil, por exemplo, às vezes você tem obra de solo, né, horizontal, e todo mundo usando capacete num ambiente quente ali, 30, 35, 40 graus, todo mundo de capacete. Vai cair uma nuvem? Vai cair uma estrela? Não vai cair nada. Vai chover. E os caras estão com capacete. Aí você pergunta assim, ô companheiro, por que você está de capacete? Não, eu estou de capacete porque aqui é uma obra e é obrigatório. Assim, é obrigatório porque, não sei, o setor de segurança que falou que é. Exato. Isso cai muito no Safety Differently do Sidney Dekker. Como que é o nome dele? Do Sidney Dekker. Ele fala muito isso, né? A burocracia que a gente traz. Eu falo um pouco com propriedade de burocracia porque eu trabalho em empresas que têm muito isso, né?
muitas barreiras, igual o James Reason fala, burocráticas. Então, eu acho que o Sidney Dekker, ele bate muito nesse ponto, que é um paradigma enorme quando a gente olha para o Brasil, né, Nestor? Onde a gente olha para nossas normas aí de 1978, agora vindo com novas tendências de GRO, PGR, etc. A gente ainda vê que tem barreiras, né, que, na minha visão, acaba formando profissionais bastante burocráticos, né? O sistema forma profissionais bastante burocráticos. Cara, exatamente. Inclusive, eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se ele tá ali. Ah, tá aqui, eu vou pegar ele. Pega lá, vai lá. Pessoal, aproveitando que o Nestor foi lá, quem tiver alguma pergunta pode mandar nessa caixinha aqui, ó, que tem um ponto de interrogação, e aí no final a gente coloca aqui fixada, tá bom? Aqui é tudo ao vivo, é tudo doideira mesmo. É assim que é bom. Esse livro aqui, um dia eu ainda vou fazer um review sobre esse livro aqui, ó, Paper Safe. Papers. Legal. Ele mostra o quê? De quem que é? Gregory Smith. Gregory Smith. Uhum. Ele mostra o quê? Não conheço. Que, na maioria das vezes, a gente enche o setor de bugiganga, de cumprimento de norma, e o número de acidentes não diminui. Às vezes faz até aumentar. Uhum. E a gente enche o setor de norma, de papel, para, na verdade, nos sentir melhor. Eu estou fazendo alguma coisa, meus procedimentos estão escritos. Então, se o acidente continua acontecendo, não é culpa minha. Não é culpa minha. O meu papel está feito. Exato. Eu não tenho culpa nenhuma. Exato. Então, exato. Esse livro aqui, ele traz vários insights, inclusive mostrando cientificamente com dados que empresas legal, vou dar uma pesquisada. Jogaram papel fora e o número de clientes caiu. Inclusive, eu estava fazendo uma live. Legal, legal. Eu esqueci, foi com o Guido, não foi? Que você falou alguma coisa nesse sentido? E viu o tanto de normas e procedimentos, e ele falou com os trabalhadores. Falou, cara, o que dessas normas que a gente tem que para vocês não fazem sentido? Olha que legal o cara fez. Perguntou para os trabalhadores. Eles fizeram várias reuniões e ele começou a fazer o que para muitos profissionais de SESC tinha uma loucura. Acho que foi com o Hugo que eu fiz essa live. Chegou, não, essa regra a gente tira, essa a gente tira, essa a gente tira, essa regra a gente tira, não faz sentido. No final, reduziu o número de regras. Se eu não me engano, diminuiu 60%, 70% de regras. Ô, Nestor, essa foi do mercado? Oi? Essa foi do mercado? De vários mercados que foram diminuindo? Acho que foi com o Guido que você fez essa. Guido, eu sei que ele falou que cortou regra, e mesmo assim, pessoal, nossa, os acidentes não explodiram, não, os acidentes diminuíram. Por quê? Você tirou a burocracia, e quando você enche o ambiente de papel, de burocracia, o próprio trabalhador começa a olhar para a segurança do trabalho com uma certa dose de desconfiança. Eu falo, cara, o que está adiantando esse procedimento, A gente está fazendo, o acidente continua acontecendo. E mais, nós, profissionais de segurança, a gente pensa que o trabalhador é bobo. Muitos pensam isso. E o trabalhador não é. O trabalhador é inteligente. Quando ele vê uma norma sem sentido, principalmente hoje, se você for ver há 10 anos atrás, na Constituição Civil, boa parte dos trabalhadores eram analfabetos. Hoje você tem advogado trabalhando como servente pedreiro. Pessoal esclarecido, né? Então, mesmo que o cara não seja um advogado, mesmo assim, são poucos que são analfabetos, não são mais... Exatamente. Então, o trabalhador, ele sabe. Ele vai usar o capacete no sol quente, 40 graus, só para evitar problema com a liderança, só para evitar problema com o técnico. Mas aquilo acaba fazendo que o trabalhador crie uma ruptura com a segurança do trabalho. Ele passa a ver a matéria segurança do trabalho com desconfiança. Cara, isso aqui não funciona. Essa segurança aí, pessoal, não funciona. Não faz sentido o que esses caras estão fazendo. Até porque hoje, se o cara der uma googlada, ele vê as coisas. Então, faz muito sentido a gente rever os nossos procedimentos nas nossas empresas periodicamente. Porque em muitos deles, a gente só está juntando papel para nos sentir melhor. Aquilo não tem efetividade nenhuma. Um pouquinho para a nova NR1, eu gostei muito da nova NR1 quando ela fala de avaliação de eficácia. Porque a gente tem que aplicar esse conceito, né? Avaliação de eficácia. O que daquilo que foi programado, foi implementado e não surtiu o resultado esperado.
A gente precisa pensar nisso o tempo todo, avaliar a eficácia das nossas ações e não simplesmente fazer segurança do trabalho de olhos fechados. Né? Show de bola, Nestor. Nestor, o pessoal falou para você baixar um pouco o áudio que está dando um pouco de eco. Legal. Nestor, puxando um pouco para esse sentido, a segurança 2, saindo da segurança 1 e segurança 2, ela traz muitas reflexões, né? Muitas perguntas que a gente, como profissional, acho que a gente vai ser desafiado muito mesmo. Principalmente pelas novas visões, né? Estamos vendo Hope, Safety Differently, agora Safety 2. E eu vejo que, assim, eu trabalho muito com um PSM, né? Que é Gerenciamento de Segurança de Processo. Tem uma matéria lá, por isso até que eu até puxei assunto com você, que fala sobre confiabilidade humana. Né? Como que a gente entende... por que as pessoas erram, né? E aí já muda um pouquinho a figura, por que as pessoas erram, os fatores organizacionais, pessoais, né? Quando a gente fala pessoais cognitivos, a gente tem a questão do Covid, enfim, tem a série de situações, tem uma bolha de situações para a tomada de decisão da pessoa. Né? E o Eric fala muito isso também. Então, a segurança diferente, e puxando mais um pouco para a segurança 2, eu vejo que se a gente não olhar um pouco para o fator... Por que ela está fazendo aquilo que ela está fazendo, ao invés de falar que ela errou? Eu acho que é um desafio muito grande para a gente da área de segurança, porque a gente tem esse mindset já de, foi erro humano, ela fez porque ela não leu o procedimento, lá o tal do procedimento que estava correto. Então acho que é um grande desafio também. E uma outra reflexão que eu fiz, vendo esse artigo, foi, cara, ok, as coisas dão certo porque eles ajustam no processo. Mas será que esses ajustes são as nossas famosas gambiarras? Foi uma das coisas que eu comecei a pensar, né? E não, né? Na verdade não. Por que tá dando certo? É porque não é gambiarra, sim, porque foi ajustado no processo. Então, o que você tem assim de visão quando a gente fala de fator humano dentro da segurança 2? Cara, e eu vou te dizer, em alguns desses pontos aí, quando as coisas deram certo, mesmo com gambiarra, em alguns casos dá certo. E aí o profissional de segurança tem que não crucificar o trabalhador, né, tem que dar espaço para o trabalhador poder se explicar, tem que dar espaço para entender o lado do trabalhador, entender que as coisas não vão funcionar redondinha, né, o tempo todo. Uhum. Então, em alguns pontos vai ser isso. E realmente, né, a questão do erro humano, ela, inclusive tem um livro do Sidney Dekker, que é muito bom, né, The Field Guide to Understand the Human Error, que é muito bom, seria o campo de entendimento do erro humano, que ele pega muitas questões, né, de que sempre que dá errado, a culpa é do trabalhador. E a gente vai corrigir aquilo com mais procedimento. E mais procedimento exige mais vigilância. E mais vigilância exige mais mão de obra. E aí você tira a capacidade do trabalhador de pensar a operação e coloca ele como se fosse um robô. Uhum. E aí vem a questão da confiabilidade humana. Por exemplo, o Scott Geller, ele diz o seguinte: o comportamento não ocorre no vácuo. Que é um pensamento muito interessante, né? O comportamento não ocorre no vácuo. Ele diz que sempre há um contexto. Né? Inclusive, o próprio Sidney Dekker, ele está escrito no livro dele que é uma verdade, né? O trabalhador não vai para a empresa para se acidentar. Ele vai para dar o melhor dele, ele vai para entregar a melhor energia dele. São poucos trabalhadores que, eu vou para aquela empresa hoje para dar uma certa. São poucos. A maioria vai com desejo genuíno de fazer o certo. Inclusive, mesmo as gambiarras, elas existem pelo desejo do trabalhador de entregar o melhor dele. Então, as novas visões elas estão muito firmes também nisso, né? De você entender o porquê o trabalhador fez errado, no sentido de entender quais foram as recompensas que o trabalhador recebeu por fazer errado. Porque, às vezes, a própria organização do trabalho meio que empurra o trabalhador para o comportamento de risco. Quando o cara faz certo, ninguém fala nada. Faz dentro do tempo. O serviço é para fazer em 1 hora. Ele fez em 1 hora, ninguém fala nada. Tá tudo certo. Se o serviço é para fazer em 1 hora e ele fez em 40 minutos, tapinha nas costas, parabéns. Tapinha. Só que aí, em muitos casos, para ele fazer mais rápido, o que ele fez? Não usou EPI, correu feito louco. Então, o que a empresa está fazendo? Ela está premiando esse ato do trabalhador. Esse tapinha nas costas acaba funcionando como um reforçador. O trabalhador, quando ele recebe tapinha nas costas, aumenta a probabilidade daquele comportamento acontecer de novo. E em muitas empresas é descarado.
o chefe vê o trabalhador sem EPI, vê o trabalhador não preenchendo o checklist, e como ele vê que o trabalhador está interessado em entregar resultado, ele não fala nada. Então, Exato. a visão, né, dessas novas visões é entender a operação para entender onde a própria operação conduz o trabalhador para o comportamento de risco, que é, na maioria dos casos, mais de 90% dos casos é isso que acontece. É difícil ter um acidente de trabalho onde uma pessoa experiente consegue olhar para o acidente de trabalho e falar, esse acidente é culpa do trabalhador. É difícil. Na maioria dos casos, o acidente acontece por falha da empresa, por falha da gestão, por falha do contexto na organização do ambiente, né? E daí até o Eric Honegger, ele fez uma coisa muito interessante, né, nesse livro aqui, Safety Tool in Practice, que ele criou o FRAM. O que é o FRAM? Você pega a atividade do trabalhador e fraciona ela em pedacinhos para você conseguir entender as coisas que ele fez. Não dá para você fracionar para entender minuto por minuto, mas dá para você entender hora X, hora Y. O que o trabalhador faz normalmente? Pega com a mão direita, pega com a mão esquerda, os movimentos que ele faz. E aí no FRAM você consegue fragmentar e consegue observar melhor tudo que o trabalhador faz ao longo da sua jornada para cumprir a tarefa. Né? Legal. Show. Você falou um pouco de erro humano, falou um pouco aí dos métodos, concordo plenamente, da investigação. Eu estou há 7 anos na área, Nestor, e acho que no primeiro ano só, quando eu estava estudando, eu acreditei que causas de acidente era fator humano. Acho que foi só o primeiro ano. Depois que eu entrei na área e segui em frente, eu tenho certeza que se qualquer acidente que acontecer, né, a gente sendo profissional de segurança, parar no erro humano, a gente ainda acho que não chegou na causa raiz, né? A causa raiz é muito mais que isso. O fator humano, ele contribui, obviamente. E aí, por que eu falo isso, né? Tem acho que você já leu, né? O Poder do Hábito? Sim. The Power of Habit. Esse livro, ele tem uma pesquisa que ele fala que, acho que é da Universidade de Dunkirk, se não me engano, que é muito engraçado, que 40% das decisões que a gente toma não é de fato uma decisão nossa, mas sim um hábito. E aí quando eu olho para a decisão, tem uma pesquisa da Dupont que fala que a gente toma mais de 35 mil, em média 35 mil decisões no dia. Né? Então se você olhar, se o cara está falando que 40% das nossas decisões não é decisões, são hábitos, e se a Dupont está falando que 35 mil das coisas que eu faço no meu dia a dia, dessas decisões, se eu pegar esses 40% e converter, eu estou falando que mais ou menos 15 mil, né, chutando aqui, 0,4, 15 mil aí, ações que eu tomo, escovar os dentes, pegar o carro, sair, são automáticas, eu estou no piloto automático. Então, é impossível falar que um acidente foi um fator humano, né? Acho que é muito mais que isso. A gente está lidando com uma situação muito adversa. E o Eric, ele fala muito isso dentro do Resilience Engineering, que ele fala da engenharia da resiliência. E é esses fatores que a gente tem que entender, né? Como profissionais de segurança, cada vez mais que a gente for tendo esses mindset de mudança, de cultura, de entender um pouco o contexto, e parar um pouco com essa coisa de, isso é culpa do cara, né? Ele fez errado porque ele quis. A gente vai seguir um pouco mais aí adiante do que essas novas tendências estão trazendo, né? De fato, e Ramon, eu vou te dizer, cara, boa parte das análises de acidente, se você for para observar, você vai ver lá, medida de controle e treinamento. Não, cara, eu pego esse pacote assim, ó. Se você vê medida de controle e treinamento, medida de controle e treinamento em qualquer análise de acidente, ali já ficou escancarado que colocou a culpa no trabalhador. E às vezes o profissional faz de forma inconsciente, porque, mas... E vamos lá, né? Tem gente que fala assim, todo acidente tem erro humano. É óbvio. Se você vai ter uma ação do trabalhador, o acidente só pode vir por uma ação dele. Se o trabalhador ficar sentado sem fazer nada, o acidente não vai acontecer. Mas a partir do momento que ele levanta para trabalhar e para fazer qualquer atividade, ele está sujeito a errar. Mas o problema não é o erro em si. O problema é o que deu origem ao erro. E a gente não pode ficar olhando para isso. Inclusive, principalmente o Decker, ele fala muito sobre a análise de acidente. O Eric Honegger também fala, né? E o Todd Conklin tem uma frase que é muito interessante. Ele diz que fazer segurança do trabalho baseado em análise de acidente é como
tentar sucesso no casamento se baseando no divórcio, né? Eu vi isso. Que faz muito sentido também. Se você quer ver o que dá certo, você fica olhando só para o que dá errado. Eu quero que meu casamento ficar olhando todos os divórcios, vou analisar todos os divórcios. Então, você tem que olhar para o casamento que dá certo. Né? Então, exatamente. E também exatamente. O Sidney Dekker também tem uma frase que é muito interessante. Ele fala: dizer que o acidente aconteceu por conta do erro humano é como dizer que alguma coisa cai por conta da gravidade. É verdade, mas não explica nada. Exato, não explica nada. A gravidade vai fazer, mas e aí? E daí? O que você vai fazer depois? Quando você caiu com a gravidade, mas tá, e aí? Né? Então a gente ainda vê muito, mas muito, na área de segurança, esse tipo de análise, né? Foi erro do trabalhador, ou às vezes o cara não coloca isso, mas ele coloca lá embaixo, medida de controle e treinamento. Então ele tá delegando tudo isso para o trabalhador, né? Isso é visão antiga, não é visão nova. A gente olha para o sistema e não fica apontando o dedo para o trabalhador. Ô Nestor, eu peguei aquele artigo aqui, no final aqui eu deixei até marcado aqui para a gente não esquecer de falar, até para a gente fazer uma diferenciação aí da segurança 1 e segurança 2 para ficar claro para a galera que está acompanhando a gente aqui, as principais diferenças, né? Então eu vou falar a 1 e a 2, aí a gente pode entrar comentando, tá? Não tava nem no script isso, tá? Me desculpa, tá, Nestor? Eu lembrei agora, você tava falando, eu falei, putz, deixa eu falar aqui. Pessoal, nesse artigo aqui tem uma tabela, né? Ele fala o que é segurança 1, o que é segurança 2, pra gente ficar claro na cabeça, né? Então aqui na segurança 1, que é a segurança que a gente faz hoje, que é o Environmental Health and Safety, né? O segurança, saúde e meio ambiente de hoje em dia. Ele fala que na segurança 1, a gente procura sempre ver o que deu errado. O que deu errado? Por que deu errado? Tava lá no processo, mas por que deu errado? Tinha lá todas as micro switches da máquina, a máquina era categoria 3, o cara tinha treinamento, enfim, por que deu errado? E aí na segurança 2, ele olha e fala, não, por que as coisas estão dando certo? E aí, nesse pequeno espaço de tempo, deu errado. O que você acha disso, Nestor? Cara, eu acho que faz muito sentido, porque é aquela questão de você tentar o sucesso do casamento baseando no divórcio, né? Então você tem que olhar para as coisas que deram certo. Da mesma forma como você quer que o casamento dê certo, você olha os outros casamentos que deram certo, você não pode tentar fazer a segurança dar certo baseado só em situações reativas. Exato. Segundo diferença da segurança 1 para a segurança 2. A segurança 1, ela trata muito na reatividade, né? Ela responde às coisas que acontecem e a gente só age quando a gente tem um risco encontrado que ele é caracterizado, às vezes, como um risco inaceitável, né? Então, por exemplo, eu girei uma matriz 5x5 e esse risco me deu um risco catastrófico, né? Um risco inaceitável. Então, eu vou agir, porque ele me sinalizou que eu tenho que agir. Já na segurança 2, ele fala que é proatividade que conta muito. As coisas têm que ser antecipadas e eu tenho que agir ali no modo de um mindset lá na frente, né? O que está dando certo e vai continuar dando certo. Legal, e isso faz Quer comentar alguma coisa? Também. Eu tô até lendo o livro A Lógica do Cisne Negro, que o cara fala muito sobre isso também. Esse livro é top, cara. Esse livro é muito louco. Você não consegue prever tudo, né? Então, na segurança do trabalho, muitas vezes o profissional acredita que, baseado na taxa de frequência, taxa de gravidade, ele vai conseguir prever. Quem garante isso? Não há nenhuma garantia disso. Então, daí a necessidade da gente realmente atuar de forma proativa e buscar aprender com o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho tenta nos ensinar todo dia. A gente tem que aprender as coisas que funcionam e maximizar elas para o dia a dia. Exato. Agora, uma das principais diferenças que eu achei as mais top é essa daqui, Nestor, que ele fala que na segurança 1, né, a tradicional, a gente vê o ser humano como um problema. Ele é um problema a ser resolvido. Esse cara aí, a gente sabe que ele vai dar problema, ele vai errar, ele vai ser um problema, a gente tem que resolver isso. E já na segurança 2, ele fala que não, que ele é um recurso necessário para flexibilizar o nosso sistema, e é ele que é o cara que vai ajustar tudo isso. Até pegando um ponto do novo sistema, né, da indústria 4.0, isso é muito bom, né, porque eu olho para o ser humano vendo que ele é parte do ecossistema daquele processo, não só máquina. Então a segurança 2 vai ajudar muito a gente a debater sobre isso em alta direção. Sem dúvida nenhuma, né?
O Sidney Deck até fala, né, que na segurança 1 a gente está sempre dizendo para as pessoas o que fazer e a gente baseia a segurança por abstência de algo que deu errado, né? Sendo que, na verdade, a gente tem que a todo momento olhar para o sistema, aprender com o sistema, entender que o trabalhador vai errar e, como o Eric Honegel fala, né, criar um sistema de trabalho resiliente. Né? Inclusive, na linha ainda do Behavior Based Safety, o Scott Geller fala muito de cuidado ativo, BBS. que é você criar uma redundância humana no sistema. E então você não vai culpar o trabalhador, você vai usar o trabalhador como uma redundância humana, é o cuidado ativo. Um trabalhador cuidando do outro, e aí você treina o trabalhador, educa a liderança da empresa para as pessoas terem liberdade para conversar entre si. Então, quando um trabalhador percebe que o outro está numa condição de risco, e às vezes ele está nessa condição sem ver, afinal, você mesmo muito bem citou o estudo aí, né? 30 mil decisões diárias, às vezes o cara está na beira de uma laje sem proteção, ele não está percebendo o erro. Então, o cuidado ativo, como complemento, pode vir como um complemento, vem justamente nessa hora de um trabalhador falar: ô campeão, dá um passinho mais para trás aí, vem cá. Ô, cara, você estava lá para exato. Você tem um risco de... Nossa, cara, eu nem percebi. Então, cuidado ativo, acho que pode somar muito nessa questão aí do ser humano. Show de bola. E aí aqui ele fala na investigação de acidente, né? A segurança 1 fala muito o que deu errado. Então a gente vai com as facas no dente, né, Nestor? Aconteceu um acidente, vamos lá, o que o cara fez errado, o que deu errado. E na segurança 2 a gente já vai para um outro mindset. A gente está indo para a investigação para ver sempre deu certo, por que agora deu errado. Então é uma mudança aí de mentalidade e eu foco o meu holoforte porque que está dando certo. E aí uma hora eu vejo o que está dando errado. É que a gente comentou agora há pouco. E aí o último, ele fala de avaliação de risco, né? Ele fala sobre como que a gente avalia risco, né? Os acidentes são causados por múltiplas falhas, né? Que ele chama do sistema bimodal, né? Baseado lá no Reason, no Taylorismo, etc. E aqui, na segurança 2, ele fala da minha variabilidade de performance, né? Eu tenho um processo, só que aí eu tenho uma variabilidade no meu processo e eu tenho ajustes. E essas pessoas fazem os ajustes. E aí eu tenho que olhar esses ajustes por que eles estão dando certo. É um pouco até complexo de entender, eu confesso que eu tive que ler isso aqui umas 10 vezes, que é um conceito novo, você acaba falando, mas como assim? Eu tenho que aprender com a gambiarra do cara, então, assim, você começa a refletir e tal, mas aí você começa a entender o artigo, né? Então, eu achei muito legal essa tabela aqui, só para diferenciar o que é 1 e o que é a 2. Legal, e na velha segurança do trabalho, na segurança 1, né, o trabalhador é sempre um problema. A gente está sempre de olho no comportamento do trabalhador e o erro humano é aceitável na conclusão de investigação de acidentes. A gente vê isso nas empresas toda hora, né? E na nova visão, o que a gente tem? Que o erro humano é sintoma de um problema mais profundo. Olha que legal isso. O erro humano é sintoma de um problema mais profundo. Muito interessante, boa. Né? Boa. Inclusive o Sidney Dekker costuma dizer que por trás de cada história aparentemente óbvia de erro humano, existe uma segunda história. Uma história mais profunda e uma história mais complexa. Inclusive, na nova visão, o que eles veem? Né? O erro humano, um erro do trabalhador, ele é visto só como um ponto de partida para uma análise de acidente. Só como ponto de partida. E não como uma conclusão da análise de acidente. Então, observações bem interessantes dessas novas visões. Perfeito. Nestor, acho que a gente está caminhando para o final aqui. Ó, o horário de live ele é corrido, né, cara? Você olha aqui, o tempinho já está... Na hora que você vê, o assunto já está tão legal, né, tão gostoso, a gente vai conversando, principalmente um assunto tão novo aí. A gente tem tem algumas perguntas que passou aqui, galera. Se vocês puderem colocar na caixinha de novo, eu não consegui ver, mas... Eu tenho um aqui do Léo, grande amigo Léo, ele pergunta assim, a segurança 2 pode ser considerada a evolução da área? Sim, pode ser considerada a evolução da área, mas ela não elimina a segurança 1. Ela é mais um complemento para a segurança 1. Então você nunca vai deixar de preencher uma PR, elaborar um PGE, elaborar um PPRA, mas além disso você vai buscar, por exemplo, o envolvimento do trabalhador, entender que o trabalhador erra e você tem que aprender e que não é
a culpa não é do trabalhador, mas entender quais foram as influências que levaram o trabalhador a errar. Basicamente é isso. Concordo, as pessoas elas fazem parte do processo. O processo são as pessoas. Todos os procedimentos e técnicas que eu usei até hoje só funcionaram quando assim, o que eu aprendi só funciona quando você envolve as pessoas. Se você não envolve a pessoa, se você faz esse procedimento lá na sua mesa, imaginando que pode dar certo, vai dar errado. Vai lá no pé da máquina, conversa com o operador. Esse cara ele tem uma experiência muito grande. E você vai aprender muito com ele. Então, assim, na minha opinião também não anula o que a gente tem até hoje, que foi vinda aí do que a gente aprendeu durante toda a trajetória, ela não anula. Outra pergunta aqui, Nestor. TST que fica dentro da sala não evita acidente. Ó. Em contrapartida, os TST que evitam acidentes no campo têm que evidenciar os que está sendo feito no campo, dentro da sala com ar-condicionado. Eu acho que a Lê Pinheiro, ela quis reforçar aqui que não pode ficar na sala. E ela tem toda a razão, né? A gente só aprende na operação, né? Na operação que as coisas acontecem. Então a gente tem que estar a todo momento, claro, tem que fazer o trabalho burocrático, sem dúvida nenhuma, mas presença no chão de fábrica é simplesmente indispensável. Show, é isso aí. Bom, o Ferreira, ele está perguntando aqui se a gente pode passar depois a relação dos livros. Com certeza, meu amigo, com certeza a gente passa sim. Depois a gente faz um print aí dos que eu indiquei, do que o Nestor indicou. Vários aí que o Nestor indicou, é só topzera, só cara de primeira. Nestor, a gente está caminhando para o final, meu amigo. Cara, sem palavras aí para te agradecer pelo tempo que você disponibilizou aqui comigo, a gente falando num tema super novo, Safety 1 and Safety 2. Parabéns pelo seu trabalho que você vem sendo desenvolvido aí. Eu vi que você fez algumas ótimas lives aí com galera top demais no ramo. E fique à vontade aí para divulgar alguma coisa, falar alguma coisa para o seu público, fique à vontade. Legal, eu só quero reforçar uma premissa muito interessante, muito básica, mas esquecida por muitos profissionais de segurança. Não é o comportamento humano que molda o processo de trabalho. Essa premissa está errada. E tem muita gente que pensa isso. Não, é o ser humano que molda a organização. Não é isso que acontece. É a organização que molda o ser humano. O ser humano é extremamente adaptável. Ele se adapta ao ambiente. Então, se você tem um ambiente onde o comportamento inseguro é prática, e você coloca um novo trabalhador que tem o desejo de se cuidar lá dentro, ele invariavelmente vai deixar de ter o desejo de se cuidar para ser aceito pelo grupo. Então, o profissional de segurança ele tem que estar muito de olho no ambiente de trabalho, aprender com o ambiente de trabalho, porque o ambiente de trabalho ensina o tempo todo. E sobretudo, entender quais são as recompensas que o ambiente de trabalho está dando para o comportamento de risco. Toda vez que você vê um comportamento de risco repetidamente acontecendo, você pode ter certeza, algum comportamento organizacional está apoiando aqueles comportamentos de risco. Então não adianta você tentar cortar o comportamento em si. Você tem que entender o que está alimentando. É como se fosse um incêndio. Você não tem como acabar com o fogo se você não acabar com aquilo que alimenta o fogo. O comportamento é a mesma coisa. Você tem que entender o que alimenta o comportamento de risco, quais são aquelas coisas que estão reforçando o comportamento de risco, para você poder cortar elas. Então, partindo desse ponto, se você entender só isso, já valeu a live de hoje. Aproveitar também para divulgar o nosso trabalho. A gente tem o livro CIPA Implementando e Mantendo. Tem o livro Segurança, Trabalho, os Primeiros Passos, que não está aqui perto. Tem também a nossa apostila Descomplicando o GRO e o PGS, apostila aqui, de gerenciamento de risco. Todos os alunos do nosso curso, EAD, presencial, ganham essa apostila. E aproveitar e passar a nossa agenda. Estaremos em São Paulo, 13 e 14, agora de fevereiro, em São Paulo. Estaremos em Goiânia, em março, tem curso em Goiânia, Descomplicando o GRO e o PGR, curso de 2 dias. Então, em março tem Goiânia, em março também tem Recife, e a gente tem Salvador em abril, e possivelmente estaremos em abril também em Porto Alegre. Eita, nós! Show. Tem agenda para São José dos Campos? Estou em São José dos Campos, cara. Uma hora a gente chega aí, pelo menos em Campinas a gente vai postar para chegar. Ah, é? Show de bola. Show de bola.
Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente aí quase uma hora aí. Muito obrigado por todos que acompanharam nossa discussão aqui, falando um pouco sobre o tema. Foi um bate-papo muito legal. Aprendi muito com você, Nestor, pegar todas as suas dicas aí. De novo, muito obrigado pela presença, pelo seu tempo. E já já vamos marcar a live 2 já. Bora lá! Pessoal, muito obrigado. Para quem não me conhece, também divulgo meu trabalho aí, estou no Instagram, no YouTube, falo também sobre segurança, sobre HS 4.0, né, algumas tendências aí, e então me acompanha lá também. E a gente está aqui para compartilhar conhecimento, né? Conhecimento só serve quando a gente compartilha. Beleza? É isso aí, Nestor. É interessante, né? Você compartilha, ele cresce. Então, pessoal, eu falei do curso, mas não falei Exato. onde me encontrar, é muito simples. Pode chamar no privado aqui, ou digita na internet Nestor W Neto, tem até o nosso site agora, Nestor W Neto, pode chegar lá na gente, fácil. Show de bola. Nestor, muito obrigado, tenha uma boa noite, uma ótima semana aí, final de semana. Valeu, cara. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.